Voltei! Aê! Voltamos! Gente, a internet é uma benção, né? É uma bênção. Abafar. Nesses casos ainda que nós tá todo mundo utilizando, né? Ao Por mesmo causa do tempo! Covid. Vamos lá, Débora! Vamos. Então, eu comecei no baralho cigano por conta da Umbanda. Eu sempre gostei muito de ir naquelas pessoas que jogavam cartas, então as amigas indicavam, eu ia jogar. E aí sempre para falar dos crushes, né, daquelas coisas todas que toda adolescente curte. E aí eu fui para Umbanda, minha mãe era da Umbanda, minha mãe desistiu da Umbanda, né, enfim. E aí eu fui conhecer a Umbanda pelos meus próprios olhos, num momento muito difícil da minha vida, e foi aí nessa época que eu descobri que eu tinha uma cigana, mas na casa onde eu trabalhava não podia trabalhar com ciganos. E aí eu fui procurar alguém que jogasse cartas e realmente confirmasse para mim que eu tinha uma cigana, até porque eu não tinha como saber isso no terreiro. E aí foi aí que começou esse trabalho, né, com os ciganos, e também que eu tive o chamado da cigana Samara, que eu brinco que ela incorporou em cima da escada aqui do escritório, que até ali, eu quase morri, né? E ela falou, olha, estuda as cartas que a gente vai começar um trabalho juntas. E esse trabalho foi longe, tem ido muito longe, né? E foi assim que tudo começou. E, Ossi, fala um pouquinho para o pessoal entender sobre a egrégora espiritual cigana. Legal. Tem muita polêmica, né? Tem uma parte dos estudiosos de baralho cigano, principalmente aqueles que vieram da escola europeia, que falam muito sobre essa questão de que o baralho cigano não tem vínculo religioso e de fato ele não tem, né? Agora, como nós, umbandistas, vamos nos desvencilhar, né, do baralho cigano se a gente faz parte de uma colônia espiritual, de uma egrégora que é uma energia, uma forma de pensamento, tanto de pessoas, de seres encarnados quanto desencarnados, e que fazem parte desse trabalho junto com a gente, né? Então, quando eu tô jogando baralho cigano, eu tô com a cigana Samara, né? Então, assim, eu tenho dois meios, que sou eu e o baralho, e eu faço essa ligação junto com as cartas, né? Então, essa Uhum. questão da egrégora espiritual é porque, principalmente para quem já tem um trabalho junto com os ciganos, ou na Umbanda, ou no Candomblé, ou numa religião de matriz afro, tem muita essa ligação, né? É claro, ele não tá, o baralho cigano não está vinculado a nenhuma religião, tá, gente? Sim. Mas como não trabalhar com a espiritualidade que a gente tem do nosso lado e que nos ajuda tanto e nos auxilia tanto nesse trabalho? É verdade, com certeza, né? E, Ossi, fala um pouquinho da trajetória do Petit Lenormand, que veio da Europa, como você citou, para as pessoas entenderem um pouco que hoje se comemora-se, né? O aniversário Sim, do Petit Lenormand e aqui no Brasil conhecido como baralho cigano. o Petit Lenormand, ele, apesar de ser Lenormand, Madame Lenormand, que até o dia da comemoração é justamente homenagem à morte dela, né? Que foi a grande divulgadora do baralho. Ele não é um jogo de cartas que foi a Madame Lenormand que criou. Na verdade, a Madame Lenormand, por uma questão marqueteira que já tinha na época, né? Foi quem divulgou, foi quem levou esse trabalho para cá, para o Brasil e para outros países. Mas o jogo do baralho cigano era um jogo de tabuleiro, conhecido como o jogo da esperança, né? E aí esse jogo também fazia predições do futuro. E o trabalho, até que eu vou fazer questão de falar aqui desse livro que é fantástico, da Carla Souza, que fez um É, trabalho incrível
incrível de pesquisa, onde ela tem datas, ela tem fotos, né, de quando houve a primeira propaganda, a primeira publicidade do Lenormand aqui no Brasil, no Jornal Mercantil. Então, apesar de o baralho cigano ser divulgado por Madame Lenormand, que era uma grande oraculista, né? Jogou até para Napoleão Bonaparte, Sim. E fez todas as predições na época, não foi ela que criou o baralho, né? O baralho foi criado por um alemão, que agora eu não me lembro o nome, mas foi criado por um alemão, e aí a editora de marketing colocou o nome da Madame Lenormand no meio. Mas, de qualquer forma, ela fez todo esse buzz, né? E hoje a gente conhece esse baralho. E é uma coisa que eu acho bem legal falar, que as pessoas também... Os ciganos de acampamento, né, a etnia cigana, ela não trabalha com Lenormand na maioria das vezes, né? E aí é muito interessante falar sobre isso, porque a gente vê muito essa apropriação cultural, né? Eu sempre fiz questão de falar que eu não sou cigana, apesar dos cabelos cacheados e tal, né? Esse jeitão de cigana, não sou, né? E é muito importante a gente separar as coisas. Os ciganos de acampamento mesmo, ou eles jogam aquele baralho comum de cartomancia, ou eles jogam tarô de Marsella, ou eles jogam um tarô espanhol. Então, assim, o baralho cigano, né? Esse termo veio muito com a Kátia Bastos, quando ela lançou o livro Tarô Cigano, que é um livro fantástico, e que ela fez essa associação dos arquétipos do baralho cigano, algumas cartas com os orixás. Mas, né, o baralho cigano, apesar de ter esse termo cigano, só mesmo os ciganos franceses que jogavam o Petit Lenormand, né? E lembrando que cigano não é tudo igual, né? A gente tem subgrupos. Tem Então, os clãs, né? tem Os os clãs dos clãs. ciganos. Então, assim, tem isso falando de cultura e tem isso falando de espiritualidade, quer dizer, é um universo muito particular e que a gente tem que falar com muito cuidado, com muito respeito, porque é uma etnia que não faz parte da nossa vida. Eu voltei a assistir aquela novela maravilhosa Explode Coração, que na época eu tinha o quê, 10 anos, e a gente entregando a idade. E aí... Eu tinha 5, assim tinha 10, eu tinha 5. E aí, maravilhoso, porque a gente vê muito essa coisa do cigano como tudo cigano é igual. Gente, não é não, entendeu? E a gente tem que ter muito respeito quando fala nessa etnia, porque eu, Cibele, né, como uma boa filha de Oxum, nunca que eu ia conseguir viver num acampamento, entendeu? Sabe, num meio difícil, né? Sendo colocado para fora o tempo todo. Então a gente tem que separar as coisas. Da mesma forma que respeitar as pessoas que jogam o baralho cigano Petit Lenormand sem nenhum tipo de associação com egrégoras ou com clã, simplesmente utilizando a técnica e a intuição. Eu acho que o grande barato do baralho cigano é essa democracia, né? Então, todo mundo consegue ler, ter acesso tanto para fins pessoais de autoconhecimento, quanto para auxiliar outras pessoas, que a gente também acaba sendo auxiliado através daquele espelho que são as cartas, né, Débora? E que nem assim falou, gente, esse jogo da esperança, se eu não me engano, é de 1790 alguma coisa. Eu acho que é 1749, se eu não me engano. Aí a Madame Lenormand, que é da França, francesa, enfim, é 1845, 1800 e alguma coisa, né? E a Umbanda foi, né, na verdade, começou tudo em 1908 no Rio de Janeiro, né? Então, assim, aqui nós temos essa parte que eu até vou perguntar para si, para jogar baralho cigano, você acha que só precisa ter a intuição? Olha, eu vou falar de mim, tá? Quando eu fui para esse universo, quando eu cheguei para jogar cartas com uma cartomante,
eu queria saber se eu realmente tinha a cigana Samara, né? Porque aquela senhora estava aparecendo na minha vida. E aí, foi automático, assim, a cigana falou, olha, eu sei jogar cartas, mas eu quero que você aprenda. Entendeu? Principalmente dos anos 90 para cá, dentro da Umbanda mudou-se muita coisa, né? Minha mãe, quando ela era umbandista, ela tinha uma incorporação que era inconsciente, né? Porque a Umbanda estava se estruturando. Então ela me conta que os guias faziam todas as coisas e ela só depois que descobria, né? Falava com a Cambone, com o Cambone, e aí era uma realidade. Hoje não. Hoje a gente aprende junto com eles, porque a Umbanda já se estruturou. E aí, estendendo isso para o baralho cigano, eu acho que todos nós, né? Acho não, tenho certeza, todos nós somos médiums, né? Um com algum grau diferenciado do outro, mas assim como eu tenho uma vocação para comunicação e precisei fazer faculdade, né? A coisa não foi assim, automática. Eu acho que um bom oraculista, e aí a Kátia, a Carla Souza fala isso no livro e eu concordo plenamente. Você precisa, pelo menos, para ser um bom cartomante, de 200 horas de estágio, né? Eu jogo baralho cigano há pelo menos uns 7 anos. Então, assim, foi de uma hora para outra, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas muito ansiosas, e entendo, né? A gente está vivendo numa era do imediatismo, Sim. mas a gente só consegue se tornar um bom profissional quando a gente associa o aprendizado com a prática, né? Isso em qualquer área profissional. E com a parte da cartomancia e do baralho, não é diferente. Eu, pelo menos, fiz 3 cursos de baralho cigano para começar a lecionar, né? Então, a gente precisa quebrar um pouco essa coisa desse mundo digital, porque não é tão rápido as coisas. As coisas não são é só como jogar uma no live. Google, né? Tem gente que né? joga no Google lá. Entende? E tem materiais muito bons. Eu acho que antigamente era muito difícil a gente fazer um trabalho, ter conhecimento, né? Ainda sou da época do dicionário, que a gente, para saber alguma coisa, tinha que, né? Então, assim, eu vejo assim, muito esse imediatismo das pessoas já quererem terminar o curso e sair jogando. Não é assim, gente. Em nenhum lugar é assim, nenhuma profissão é assim. Tem que estudar, tem que desenvolver uma percepção, é muita responsabilidade jogar, tá? Então, assim, eu só fui jogar mesmo, assim, comercialmente, depois de um ano que eu já tinha feito. Antes eu jogava para os amigos e tal, e assim, com o computador do lado, com a apostilinha, entendeu? E foi muito... Eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu levei todas as guias. Eu falei, meu Deus, me ajuda, né? Então, eu sei exatamente todo o processo, assim. Hoje é diferente, mas já foi bem difícil, né? Como todo começo. Não, com certeza. E é que nem você falou, a Umbanda, nós temos uma Umbanda antes de Rubens Saraceni. Sim. E nós temos uma Umbanda após Rubens Saraceni, né? Exatamente. Então, que você falou, hoje em dia tá crescendo muito essa coisa do baralho cigano. Na verdade, é uma profissão, né? Sim, é uma profissão. É uma profissão, ela só não tem, na verdade, uma legislação, mas ela é reconhecida juridicamente. Então, o que você falaria para alguém que pensa, que sente, que gostaria, né? Gostaria não, quer, né? Aprender, né? Esse oráculo tão fabuloso. O que você indicaria? Porque hoje tem vários tipos de professores, vários tipos de instituição, vários tipos de curso. Eu curto presencial, gente, já vou falando. Eu gosto de plataforma EAD, Hotmart, faço xamanismo, faço vários cursos, mas o presencial, para mim, é excelente. A maioria das pessoas preferem o presencial, viu, Débora? Mas, assim, eu também acho que as pessoas também preferem o presencial porque não tem um material tão de qualidade. Eu acho que a tendência é mudar. É claro,
ainda mais agora que a gente está na quarentena, a gente quer ver povo, a gente quer ver É. pessoas, a gente quer, né, socializar. Mas, para as pessoas que desejam entrar nessa profissão, primeira coisa que eu acho que assim, para começar, você tem que ter uma empatia muito grande, né? E sempre eu comento nas aulas, né, que para mim foi um baque, porque eu saí do mercado corporativo, onde eu tinha um tipo de relacionamento com as pessoas, e aí depois eu fui ficar frente a frente com as dores das pessoas, com os medos, com as incertezas. Então, assim, você precisa de uma paciência, de uma consciência do que é seu e do que é do outro, para você tentar ser um meio através das cartas, mas não se envolver tanto com o problema da pessoa e ao mesmo tempo você ter uma empatia. Então eu diria que principalmente é ser humano. Essa Sim. é para começar, né? Se você é uma pessoa que você não tem paciência com as pessoas, se você é uma pessoa que não gosta de pessoas, não é um caminho para você. Entendeu? Porque trabalhar com essa parte terapêutica exige muito de você essa coisa da humanidade e também impor alguns limites, porque às vezes as pessoas vêm muito angustiadas, muito ansiosas e elas vão em você assim de uma forma como se você fosse resolver o problema delas, né? E aí no EAD tem uma entrevista com a Tânia falando justamente sobre isso, que foi uma coisa também que para mim me assustou bastante, né? Então, primeiro começa pelos seus amigos, né? Os seus amigos querem que você jogue o tempo todo. Quer dizer, não dá. E aí você começa a exercitar os nãos, e aí você começa a se sentir mal, e vai colocar essa situação. Então, foi justamente nessa época que eu comecei a fazer terapia com a psicóloga, continuo fazendo, e eu acho que esse processo de autoconhecimento é essencial. Então, paciência, muito estudo, muita responsabilidade e entender que você é só um comunicólogo das cartas, né? Não, você não tem que resolver o problema das pessoas, porque cada pessoa está num processo de consciência, de autoconhecimento, e o papel de mudar a vida não é seu, é da pessoa. É. E outra coisa também que é muito legal falar, gente, existem as escolas, né? Sim. E, por exemplo, eu, né, a Cibele, que foi a primeira minha professora, né, minha sacerdotisa, e eu sigo a escola brasileira e a Cibele também. Também. Né? E a nossa sacerdotisa diva é a Tânia Durão, né? É! Que tem a trilogia dela excelente, né? Tá aqui, ó! Das cartas ciganas, que ela segue a escola brasileira, a trilogia da Tânia, excelente. E nós temos a escola europeia tradicional, que é a Carla Souza. A Carla Souza faz um trabalho incrível. Incrível, porque aí vocês vão falar qual que é a diferença. Assim, a escola brasileira, nós analisamos e estudamos as figuras. A escola europeia junta a figura com naipe, né? E na época existia também os símbolos católicos nas cartas, né? Junto com a figura dos naipes. Sim, e assim, até pela essa questão da Umbanda, eu tenho mais afinidade com a escola brasileira, né? Mas eu acho que tudo começou com a escola europeia. Sim. Né? Kátia Bastos revolucionou essa interpretação, trazendo essa parte da espiritualidade nos anos 90, mas a grande estrutura e os métodos, como a mesa real, eles vieram da escola europeia. Né? Então, é muito legal a gente ter o conhecimento de ambos, para você escolher o método para chamar de seu. Sim. Né? Porque as pessoas perguntam muito sobre, mas que método eu uso? O método que você sentir afinidade. Sentir afinidade. Né? Então, assim, eu aprendi vários métodos, mas eu nos jogos, quem joga comigo sabe, eu só uso os dois. Né? Magia Cigana, 36 cartas, que é um tipo de mesa real, e 21 cartas, ou 7 cartas, ou 14 cartas, e foi. Entendeu? Então, assim, e tem métodos incríveis, mas são os métodos que eu tenho afinidade, que eu gosto e que falam comigo. Então, Sim. estudar
é ter essa grande possibilidade de saber as suas afinidades, o que você realmente pode e deve levar aí para o teu trabalho, que você se sente apto. E, gente, detalhe, né? A escola europeia não é só uma, não, tá? Tem a Olha aí, espanhola, tem francesa. a francesa, tem a tradicional. Se eu não me engano, são 7 tipos de escola na Europa, né? Então, lá fora é Sim. muito conhecido a Odete, né, gente? A Odete é excelentíssima, né? Ela tem um livro, né, do baralho, Petit Olha aí. Lenormand. Então, assim, indo a fundo, você aprende a conhecer mais, que nem a Cibele falou. Gente, é um universo. É um universo. Né? Eu fico muito feliz com toda essa movimentação. Inclusive, eu entrei aqui para falar do blog Infinito Oracular Blogspot, que a Tânia me mandou, que tem todo um trabalho da Cris Wolff falando sobre a escola das escolas do Petit Lenormand. Eu acho muito legal, eu acho importante. A gente está vivendo uma nova era, eu tenho certeza disso, onde as pessoas estão saindo um pouco dessa coisa da concorrência. Gente, não há concorrência, Não. há uma grande Uma corrente, união, né? Uma né? corrente. E eu acho que hoje o trabalho que a Tânia faz, que a Carla Souza faz, que a Kátia Bastos fez, né? Que trouxe esse início aqui para o Brasil, ele é extremamente importante. E hoje a gente está tendo como usufruir desses conhecimentos e somar, né? Eu vejo muito trabalho da Cigana Samara voltado para o Lenormand como a gente encontrar a nossa espiritualidade junto com o autoconhecimento através das cartas. Então, todas essas cartomantes, né, todas essas profissionais, elas fazem um trabalho incrível. E eu levo esse caminho de espiritualidade, que foi assim, né, foi perdida assim, que eu fui procurar esse conhecimento com as cartas. Então, assim como eu, tem muitas pessoas que estão trabalhando com seus ciganos espirituais, que chegam para mim desesperadas. A cigana apareceu para mim, agora o que eu faço? Ela pediu para estudar as cartas, não sei nem por onde começar. Então, já é um outro trabalho com baralho cigano, né? Então, eu sempre falo nas aulas que você pode colocar 10 cartomantes de Lenormand, que nenhum está concorrendo com o outro. É verdade. Nenhum. Né? Eu falo que eu nunca joguei, por exemplo, coisas com relação à saúde. Os meus assuntos são sempre amor e profissional, porque é o clã que trabalha comigo. Então, tem pessoas que trabalham no clã dos Ciganos da Fé, então as pessoas chegam lá, olha, a última porta que eu estou batendo é essa. Então, assim, é um trabalho muito grande, né? É um trabalho muito forte, e cada um vai levar esse trabalho com o propósito que veio desempenhar junto com as cartas. Com certeza. Gente, e a Cibele desenvolveu o baralho dela junto com a cigana Samara. Você tem aí? É Menina, lindo, tá eu lá tenho. na Tissara, as moças, tá na Tissara. Eu vou pedir pra Madu pegar aqui pra mim, pra vocês verem. É maravilhoso o Sabe que foi uma das baralho. provas que a cigana Samara me deu, né? Ela falou assim, eu comecei jogando com baralho que eu comprei numa loja de artigos religiosos, e era um pequenininho, que ele é laranja atrás, e ele é uma graça. E aí, quando eu tava dominando o baralho, a cigana Samara apareceu para mim e falou assim, olha só, eu quero o meu baralho. Eu falei, oi? Ela falou, quem vai fazer é você. Eu falei, gente, como assim? E aí eu precisei fazer o baralho da cigana Samara. É um baralho, que bonitinho, é um baralho que fala do fogo, é um baralho que fala muito dessa coisa, né, que até a mandala da Tissara aqui, e foi um trabalho que eu desenvolvi e que eu tenho muito carinho. Eu quero fazer uma nova edição desse baralho com os naipes, porque é algo que eu sinto falta, e na época eu não me atentei a isso. Foi aquela coisa meio corrida, a cigana Samara pediu, né? Quem tem juízo obedece, mas eu preciso fazer essas cartas com os naipes, e a gente vai ver os naipes no avançado, né? Então vai ser um
é mais do que uma necessidade, né? Fazer essa nova edição. Mas foi um presentaço, assim. E, Ossi, explica para o pessoal por que nós, né, que jogamos cartas e somos umbandistas, que nem você é dirigente de 2 casas, né? Por que nós nos aproximamos tanto, né, em relação a essa parte espiritual dos ciganos, né? Olha, eu acredito que das experiências que eu tenho vivenciado com os alunos, com os médios, e até da minha ancestralidade, que a minha mãe, quando era umbandista, lá quando tudo era mato, né? Ela já trabalhava com uma cigana linda. Ai, meu Deus! Gente, essa é a carta do Ó, cavaleiro. Tá é uma coisa. É maravilhoso, gente. Pode continuar. Então, e aí, minha mãe já trabalhava com uma cigana. E na época era super difícil, né? Porque pensa, isso aí é uns 30 anos atrás. Ai, cigana linda. E aí, minha mãe tinha essa questão da dificuldade. Ela tinha essa cigana que vinha trabalhar, essa cigana mudou a vida da minha mãe. E eu vejo que é uma questão da ancestralidade. Os ciganos aparecem na nossa vida nas encruzilhadas, né? Então, na época que a cigana Samara apareceu para mim, querendo fazer um trabalho, né, apresentando esse trabalho, era uma época assim, que eu tinha pedido as contas, eu tava assim, não sabia se eu casava, comprava uma bicicleta, entendeu? Tava tudo ruim. Tudo ruim. Tive que trancar a faculdade, sabe? E aí eu fui conhecer, fui através, né, da cartomancia, através das cartas, falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. E foi aí que a cigana Samara apareceu. Os ciganos espirituais, eles aparecem na nossa vida quando a gente precisa, Débora, sair do mesmo, sabe? Quando a gente precisa dar aquele grito de liberdade, mas a gente não tem coragem, e a gente não sabe como. Então, assim, cigano não tem chefe. Cigano é livre. E quantas vezes a gente não fica preso a dogmas religiosos? Quantas vezes a gente não está preso a valores, né, que foram colocados para nós, mas que não tem relação com a nossa essência? Então, eu percebo muito isso, que para os médiuns de Umbanda, quando eles chegam para o baralho cigano, é para dar esse grito de liberdade, sabe? É para falar, chega, né? Da forma que as coisas estão caminhando, não é o teu propósito, não é o teu caminho, não é por aí que é a tua evolução. Então, vamos parar, vamos se conhecer primeiro, né? Vamos estudar o baralho, vamos se ver nas lâminas, e aí depois você liberta junto com as cartas outras pessoas. Então, esse é o propósito que eu desempenho com as cartas. Eu brinco, né, que eu empurro as vaquinhas do precipício das pessoas. Tipo, as pessoas não estão querendo. Não, é a única vaquinha que você tem? Peraí que eu vou empurrar. E foi. Entendeu? Camila linda, que sempre tá aqui com a gente. A Bárbara, um beijo. Beijo, gente, meninas. se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode mandar pergunta, viu? Façam. Tatiana, boa noite. Tissara, Santa Sara Cali, Rio Grande do Sul. Olha que lindo! A Camila foi um caso desses. Ela chegou e falou assim, eu sonhei com a cigana Samara, e agora? Eu falei, putz, né? E teve que empurrar a vaca. E também advogada, viu? Uma colega de profissão. Minha mamãe. Nossas mães, né? Minha mãe não tá aqui, gente, pra não entender essas coisas. Minha mãe tá. Eu mais ou menos imagino mamãe, né? Então, eu vejo muito isso, assim. E todas as pessoas que têm esse chamado com o povo cigano, sabe aquela pessoa que ela tem uma essência livre, mas por alguma razão ela quer, sabe, fazer a certinha? Eu sou muito assim, né? Sou doida. E aí eu quis fazer a publicitária de óculos, né? De camisa xadrezinha, mas não rolou, entendeu? Porque os caminhos que eu ia, eu falava, gente, isso aqui tá tudo errado, né? Aqui não é. Vocês estão comunicando coisas erradas, vocês estão, né, vendendo mentira, pô, não dá, né? E aí eu falei, não, gente, desse jeito não vai dar para ser.
E foi assim que a Cigana Samara fez. Ela empurrou minhas vacas todas, né? A parte profissional, a parte de relacionamento. E eu fui buscar esse autoconhecimento. Então, acho que para quem tem, né, esse chamado dos ciganos espirituais, claro, não é uma verdade absoluta, mas é o que eu tenho observado, Débora. Não é, e é legal falar dos ciganos da Umbanda, porque, na verdade, como as pessoas entendem, o egrégora, ou falange, ou guias, eles são independentes, né? São Sim. independentes, entendeu? Os ciganos dentro da Umbanda, eles fazem parte de uma linha transitória, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles até respeitam, né, os nossos pais e mães de cabeça, vão trabalhar com eles por uma questão de afinidade, mas eles são livres, entendeu? A gente não vai assentar uma força cigana porque não é da egrégora, da estrutura espiritual dessa linha, nenhum tipo de assentamento, nenhum tipo de controle, entendeu? Então eu vejo a Cigana Samara muito livre, ela transitando desde a parte umbandista até a parte de toda a parte de ensino, a parte de outras filosofias como a bruxaria natural, né? Eu falo que eu brinco que eu sou que o budismo me namora, eu amo o budismo. O Então, sagrado, assim, né? O o sagrado sagrado feminino. feminino, o xamanismo. Então, assim, Rosa Cruz, né? Então, assim, é uma infinidade de coisas. Então, assim, o cigano ele é muito assim. Ele não vai ficar só numa caixinha, entendeu? Não. Então, quem trabalha com essa linha sente muito essa coisa do conhecimento, né? Essa coisa de pensar fora, de seguir o próprio coração. Se é uma coisa, gente, que eu aprendi com a Cigana Samara é me ouvir, sabe? Do tipo assim, eu tinha muito essa coisa, ai, mas se eu falar isso vai magoar, ai, mas, né, sabe essas coisas, né? Que é natural, a gente nasce, né, com essa cabeça. Sim. Ai, mas no relacionamento, né, se eu fizer tal coisa, a pessoa não vai gostar de mim. Hoje não, gente, eu sou isso aqui, entendeu? É o que tem pra hoje, sabe? Essa sou eu. Então, assim, me aceite ou tchau. Né? E cigano é muito assim, ele não faz tipo, ele é aquilo. Gostou, gostou, não gostou, entendeu? Então, eu E acho que as cartas também ajudam isso, né, Si? Que você falou, orientar às vezes as pessoas que estão ligadas ao passado, não conseguem se desprender e não estão vendo um caminho à frente, né? deixa eu mandar um beijo pro Renan da Umbanda Renan, um Saber. beijo, dá um banda saber, um beijo, Renan. Maravilhoso, fazendo um trabalho incrível com a Cigana Madalena. Sim, Eu vi algumas perguntas aqui, Débora, que eu acho legal falar. Por onde sim. começar? Por onde começar? Eu comecei procurando uma escola. Ponto. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, tá? Assim, a gente tem muito essa dificuldade de. A segurança materna falando uma coisa aqui que eu vou lançar, sabe Deus como é que eu vou fazer, mas tudo bem. Então, comecem estudando, comecem comprando um baralhinho simples, sabe? Que vende em casa de artigos religiosos. Eu acho que eu E tenho até um comece. aqui, gente, que é barato, entendeu? Não precisa, que tem importados, enfim, eu vou até mostrar para Não, isso é vocês. outra fase. É, Outra fase. pode falar, Si. Comecem pelo começo, comecem É. lendo sobre. Esse aqui, ó, Comecem. gente, Sim, eu acho que foi esse que eu tá? comecei. Esse foi o É, meu primeiro baralho. ele vende em a casa de artigos religiosos, né, ó. Esse foi o meu primeiro baralho. Né? E ele me ajudou bastante, porque ele tem assim, além de ele ter os naipes, que também é uma informação adicional, É, ele tem uma clareza nas mensagens, ele é ótimo para a gente começar. Então, sim. leiam. Olha, tem grupos no Facebook, tem grupos. A Cigana Samara me pediu para fazer um material para vocês e eu vou disponibilizar no EAD como um curso gratuito. Ah, a Samara é Tá? tudo, gente. A Cigana Samara me dá cada responsa. Eu vou Optcha! para vocês começarem, tá bom? É. Eu vou fazer isso. E eu vou colocar as cartas da Cigana Samara também nesse material para vocês começarem a ter uma diferença de como é esse trabalho, de como a diferença de uma carta para outra, para vocês começarem. Aí depois vocês entrem lá no EAD
e fazem a formação. Mas assim, eu comecei mesmo no curso, aí eu fiz um primeiro curso, achei que não tinha me deixado segura. Fiz um curso com a Tânia, depois fiz curso EAD. Agora eu estou namorando outros cursos, inclusive da Carla Souza. A Carla Souza me espera, entendeu? Porque eu quero muito aprender essa questão da escola europeia. Mas, gente, Mas deixa bem claro, sempre... gente, a Cibele tem um conhecimento grande, então é a É, curiosidade, né? eu sou É curiosa. uma complementação. Porque às vezes você É, faz um curso com uma eu escola e sou a depois quer louca dos fazer um com a cursos. outra. Eu sou a louca dos cursos, entendeu? Eu É. tenho diversos cursos comprados online, assim, eu sou louca, né? Isso não só na parte holística, na parte de marketing também. Eu sou doida dos cursos, né? Então, assim, eu acho que conhecimento nunca vem para... Ele sempre vem para somar. Sempre, né? Então, eu fico um pouco desconfiada dessas pessoas, assim, que começam um curso e já sai lecionando e tal. Eu falo, É. putz, né? Porque, gente, é um processo muito longo, né? A Tânia, há quanto tempo a Tânia não faz esse trabalho das cartas e já está em quantos livros já? Assim, pelo menos uns 5 ou 6. Então, assim, É. é muita E tá para sair um livro responsabilidade. maravilhoso dela aí em relação às cartas, né? Com o Denis Sim, Mapelli em relação à dos saúde. orixás, dos saúde, os orixás Da da saúde, da saúde. saúde. Gente, olha, cada dia que passa, a gente vê no baralho cigano mesmo esse espelho para todas as áreas, né? É muito legal o que o baralho cigano faz. Eu acho que ele é tão maravilhoso nesse sentido de não ser tão dogmático, apesar que quem segue a escola europeia é mais técnico, né, digamos assim, é mais dogmático, mas a gente vê o quanto que ele proporciona o baralho cigano as pessoas terem acesso com as suas afinidades, com a sua espiritualidade e desenvolver através, né, dessa base ainda mais trabalhos incríveis. Então, assim, quando eu vejo os meus alunos assim que fizeram curso e já estão assim arrasando, assim, eu fico muito feliz. Mas é claro, isso envolve dedicação, gente, Dedicação, é isso né? mesmo. O curso, assim como a gente fez, né, Débora, lá É. atrás, ele é uma porta. Então, assim, você faz a faculdade, depois você vai fazendo especializações, né? Para você ir para um caminho que você gosta. Uhum. É uma continuidade, né? A gente não se Sim. forma e tá bom, tô formada, agora acabou. É. Não, né? A gente está sempre estudando, vendo as Estudando, sempre novidades. reciclando, né? Sim, Sempre vendo sempre, as novidades, conversando e se unindo, sempre. né? Até Tem, para com falar que certeza. estamos todos juntos aí. E a gente está até orientando, né? Porque às vezes hoje em dia, com essa pandemia que apareceu, tem pessoas que estão que ficar em casa por causa dos filhos. E às vezes a pessoa está sem uma orientação, sem saber o que fazer, e às vezes ela tem, né? Esta vontade, e esse conhecimento a gente vai passar para vocês, né? Inclusive, assim, eu tô atendendo muita gente, assim, porque, pensa, a gente tem uma vida totalmente diferente, né? Às vezes eu brinco com meu marido e falo, cara, você tá aqui de novo, meu Deus, né? Sabe assim? E ele, caraca, você aqui de novo, pô! Então, assim, e a gente convivia, né, com pessoas e tal, era cada uma história. Então, tá muito difícil isso, né? Porque Uhum. tá todo mundo no mesmo mar, mas não tá no mesmo barco. Então, É, assim, eu tenho aqui, consigo trabalhar em casa, nem todo mundo consegue, meu marido consegue, você consegue, mas nem todo mundo consegue. Então, fora filhos, né? Enfim, é uma outra realidade. E o baralho cigano tem muito esse trabalho terapêutico. Então, assim, é. esses atendimentos que eu tenho feito agora é muito por isso, porque as pessoas estão perdidas, né? Então, é muito, muito difícil. Ninguém se preparou para uma situação dessas, né? Então, e o baralho cigano tem essa coisa da empatia, do amigo, né? De trazer uma palavra de fé, de esclarecimento, de amor, de amparo, sempre respeitando o livre-arbítrio,
né? Então, se, por exemplo, você sentou lá na mesa, Débora, o baralho está falando para você que o caminho mais adequado dentro dos seus valores, dentro da sua essência, dentro do seu propósito é esse. E você escolher fazer tudo diferente, ok. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, né? Então, o baralho também é muito assim, ele respeita muito esse livre-arbítrio. Eu sou suspeita, né, Débora? Eu adoro esse oráculo, né? Não, Difícil. e assim, na verdade, é assim, cada um tem uma forma, que nem a Cibele falou, né? Cada um com a religião, cada um, enfim, com a sua egrégora, e nós, umbandistas, a gente tem essa parte da toalha, dos perfumes, Os às vezes perfumes algumas fofoqueiros. pulseiras, né? Os Enfim, leques da cigana para limpar o ambiente, entendeu? A gente vai trabalhar com, acrescentando. com, com 4 elementos e com 5 elementos, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da bola de cristal. Bola de Hum. cristal, apesar de, né, a gente vê muito em curso, em filmes hollywoodianos, né, ciganas usando, ele é da bruxaria. Ele é da bruxaria. Onde um cigano tá, um bruxo também tá, a gente sabe, que eles andam juntos. Então, a É. bola de cristal, a gente até tem, né, na formação de bruxaria natural, Eu assim como tenho, a faz. Cibele tem. Tem um jeito específico para ler, tem um jeito específico para consagrar. De todas as experiências assim de instrumentos mágicos, eu acho que o que mais me chama a atenção é o espelho, porque você O vê as espelho. coisas, é muito assim. E a bola de cristal também. Então, a bola de cristal, uma dica para vocês comprarem, quanto mais ela for assim transparente, melhor. Você consegue ver melhor, E tá? tem uma indicação, né, Si, também, porque estão vendendo como estão vendendo pedras falsas, gente, quem trabalha com os Não! cristais, também vendem bolas falsas de cristais. É, o lugar que eu comprei, que eu sempre recomendo, é na LP Minerais, tá? Lá vocês vão Sim. pirar de tanto cristal, lá é difícil a gente ir com cartão de crédito, É. né? Eu sempre tento ir com dinheiro, porque é punk. Aí depois a gente chega, quem tá em casa, que não saiu de marido. Que é isso, né? Aqui no escritório tem uma parte só minha de macumba e a outra só de carrinho, entendeu? É, Então, assim, cada um com a sua loucura, é entendeu? verdade. Mas Meu negócio é instrumento mágico, pedra, incenso, vela, então, nossa, adoro. né, que a gente está falando, gente, os 4 elementos, fala-se dos 4 e os 5, né? Que a gente fala Que é que é o a parte da caldeirão, o bruxaria. éter, sim. Então, dentro assim, onde o cigano tá, um bruxo está. Né? Isso é assim, nem todo o cigano, nem toda bruxa é cigana, mas todo cigano é bruxo. Essa parte da bruxaria, ela vem complementar esse entendimento, porque de repente, assim, vem uma intuição, você precisa de uma bola de cristal. Oi? Né? Como assim? Olha, eu preciso que você faça um ritual. Então, a bruxaria, ela vem para auxiliar a gente nesses trabalhos. Até porque, em muitos casos, a gente precisa, né, quando trabalha com as cartas, de uma espécie de especialização. Então, a Cigana Samara, por exemplo, ela trabalha junto comigo com a coisa do fogo, entendeu? Então, eu tive que estudar velas, porque eu tive que fazer um curso para conseguir preparar velas para poder levar essas velas como um meio de trabalho terapêutico. Fiz magia do fogo, né? Porque preciso desse conhecimento. E a bruxaria, ela é onde a gente coloca esses ensinamentos na prática. É como se a gente pegasse numa orquestra cada instrumento e a bruxaria faz isso virar uma música. Só que para você ser o maestro, né, você precisa entender o que cada instrumento, né, o que cada músico faz. Então, a bruxaria ela vem ajudar nesse sentido, né? Por que lua que eu faço tal ritual? O que é um sabá?
que é um spa? Como é que eu faço uma poção? Uma garrafada? Como você pode misturar as essências? Se é para prosperidade, que sentido horário e sentido anti-horário? Então, assim, tem muitas minúcias que a gente precisa, né, como médium, os ciganos já sabem, né, as bruxas que nos acompanham, nossa ancestralidade já sabem, mas a gente precisa dessa segurança. O estudo, principalmente, ele vem para trazer para a gente segurança, para nós, entendeu? Porque, por exemplo, eu sou muito dos porquês. Então, quando a espiritualidade chegava para mim e falava, tá, você precisa de um jato sanguíneo. Por quê? É. Entendeu? Mas qual que é o propósito disso? Então, esse é o papel do estudo. É você saber até argumentar para o teu consulente, explicar para ele, para que ele entenda o propósito daquela poção, o propósito daquela pedra, o propósito, né, daquele ritual, daquele banho. Porque os problemas, as pessoas já isso que é sabem, importante. Débora. É muito Elas querem importante isso. solução. E aí elas vão chegar para você e vão criar essa solução. Entendeu? Você não precisa resolver o problema das pessoas, mas você precisa orientá-las. Orientá-las o melhor caminho. Quantas vezes, Débora, não sei se já aconteceu com você, as pessoas bateram assim e falaram assim, olha, aqui é a última porta que eu tô batendo. O desespero, Cara, né? olha a responsabilidade, você vai, né? Na Tsara, a gente tem um atendimento presencial, a gente prepara um chá para a pessoa. Já teve situações que antes de começar a atender, eu tive que fazer um benzimento, porque a pessoa realmente ela não conseguiria absorver o que eu ia falar para ela. Ela estava muito angustiada. Então, sentei, conversei. Não, vamos conversar, me conta o que está acontecendo, toma uma água, toma um chá, né? Vamos passar por um benzimento. Então, assim, ok, aquela pessoa foi tratada, agora ela está apta para ouvir a mensagem do baralho. Então, tem que ter essa humanidade, mas para isso eu preciso ter conhecimento. E a empatia, né? E a empatia. A empatia com o outro. Sim. Porque um dia você já teve nesse lugar, né? Você já teve. Você já teve num lugar numa encruzilhada dessa, e eu passei ainda por questões assim, de passar por mão de pessoas que me extorquiram, entendeu? Assim, em nome da fé. Então, foi uma experiência muito difícil. Então, e hoje eu sei por que eu passei por isso, para não fazer com os outros. Mas então, é muito sério isso. Então, tudo que a gente vivencia, né, Débora? Eu acredito muito nisso. Tudo que a gente vivencia são experiências e que a gente pode contar para as outras pessoas. Quantas vezes as pessoas vieram nas cartas e falaram assim, eu tô falida. Eu falei, menina, meu nome já foi para SPC, agora tá tudo certo, né? não, todo mundo tem a sua fase, Entendeu? Então acredita, porque vai dar certo, já passei por isso. E a pessoa fala, sai ser de fé ali, porque vai mudar, né? Só uma fase. Assim como a gente está vivenciando hoje, é só uma fase, mas uma fase que está trazendo tanto despertar, né? Tanta coisa que a gente fala, nossa, não estava me percebendo, não me conhecia, né? Não conhecia meu relacionamento. E hoje eu despertei, né? Trazendo mais força, mais união. Então é muito isso. Eu acho que toda experiência ela vem para somar. Principalmente. E a nossa religião, né, que é a Umbanda, ela fala da caridade, né? Ela fala da caridade, do acolhimento, da humildade, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente está lidando com um ser humano que precisa de ajuda. Agora, uma coisa que é legal falar, Débora, e que é uma coisa assim que a Cigana Samara principalmente sempre bateu muito nessa tecla. Ai, a Tânia! Pera! Vamos chamar a Tânia. Você consegue chamar a Tânia? É que você começou a live, né? Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se você chamar. consegue chamar a Tânia. Clica nela. Pera aí. Não. Acho que chama ela. Como é que chama a Tânia? Não sei. Clica nela, em cima as cartas ciganas. Peraí.
Não, é que ela comentou aqui. Ela comentou aqui, mas eu não consigo pegar ela. Consegui Consegui chegar! Não consigo. Vê se você consegue. Débora. Continua falando aí que eu vou. Já tirei Ela falou, já tirei a Não tem maquiagem. problema. Não Gente, tem a problema. Tânia é a Tem nossa maquiagem sacerdotisa, como a gente falou pra você. Linda, maravilhosa. Mostramos a trilogia dela. Mostra de novo, se a trilogia, gente. Vocês conseguem a trilogia, tá? Excelente. Já não da é escola mais uma brasileira. trilogia. É com a Tânia. Ela tem mais livros, mas essa trilogia é o essencial, né? Para quem quer começar, tem que ler, fora aprender, fazer cursos. É só 2, a Tânia tá falando, não dá. É só 2, não dá 3. Gente, mas assim, vamos combinar e vamos fazer uma no Facebook, Tânia, pra gente fazer uma sala de vídeo. Acho que é isso. A Tânia tá falando que não dá pra fazer 3. Cami, é verdade, ela é ótima. Ela é ótima. O que eu quero dizer aqui, o grande legado, olha só como é muito legal o trabalho do Baralho Como Cigano. que é o nome dos livros? As Cartas Ciganas, uma visão holística. Isso. Depois as Cartas Ciganas e as suas combinações. E as Cartas Ciganas na prática. Esse aqui. Excelente. Sim. Tá viradinho assim, mas dá pra entender. A Tânia é o que nós explicamos. Ela é da escola brasileira, que é a que eu sigo, e a Cibele. Sim! E o grande trabalho da Tânia, que é o que eu acho mais incrível, é a visão holística. Porque assim, gente, não adianta eu abrir o baralho para vocês e falar assim, o meu amor volta? Aí eu respondo, depende. Beijo, Flá. Seu amor próprio? Vamos conversar? Vamos mais a fundo do que falar só de relacionamento, do que só falar do que você está esperando. Vamos falar de você? Isso é o baralho cigano na visão holística. Então, assim, ele sai do fora para fazer o trabalho do dentro, para fazer o trabalho de autoconhecimento. E o trabalho da Tânia é muito voltado para isso. E foi o único lugar que eu encontrei quando eu fui estudar que é essa percepção. Porque as pessoas, os lugares que eu fui estudando, eles focavam muito de perguntas e respostas. Ele volta? Sim. Meu marido está sendo traído? Né? Minha mulher está sendo traída? Sim. Tá. Mas por que isso está acontecendo? Né? Eu falei na live, eu sou a menina dos porquês, entendeu? Eu quero saber como é que eu mudo isso, como é que o que eu preciso fazer para melhorar, né? Que é o autoconhecimento. E a carta cigana, com essa visão holística, ela tem esse propósito. Ela não responde só perguntas, ela faz você se conhecer melhor. Então eu acho que esse é o grande legado assim, da Tânia. E por isso que eu sempre nas formações eu recomendo os livros dela, porque eu tenho, vocês viram. E sempre consulto, e aí coube a mim pegar essa parte holística e colocar a parte cigana espiritual para os umbandistas, que assim como eu, não tinham a menor noção de por onde começar esse trabalho. Então, eu acho que cada cartomante, cada terapeuta, cada professor, ele tem o seu lugar de respeito e de trabalho muito bem colocado. Eu acho que o baralho cigano ele tem essa pluralidade, sabe? De absorver conhecimento, de multiplicar conhecimento, e que cada um encontra uma forma de chamar o baralho cigano de seu. Sim. E de fazer um excelente trabalho. Eu acho que é incrível. E assim, a Tânia, ela tem o livro dos orixás, viu, gente? Ela tem os livros dos orixás e o baralho dos orixás também. Aqui, na verdade, também é o baralho dela, ó, gente. Da Tânia, o baralho cigano, né? Eu mostrei o da Si.
E tem o dos orixás também, né? Da Tânia. Oi, Juntamente Lígia! com o livro. Sim, e tem o baralho da Tânia, que tem toda uma temática oriental. Então, assim, era uma Esse coisa aqui meio é dos orixás da predestinada. Tânia, é. Lindo. Até preciso comprar. E tem toda uma temática muito desse autoconhecimento, dessa questão oriental, de transcender, né? De buscar dentro Sim. para transformar no fora. Então, assim, eu acho que esse dia de hoje é um dia muito especial. É um dia onde muitos cartomantes, inclusive a Tânia. Ah, caneca! É onde muitos Eu mostrei cartomantes o baralho da Sim! Cibele, desenvolvido pela cigana Samara, lindo. Essa é a carta Sim, do cavaleiro, gente, é a primeira carta do é. baralho. São 36 cartas, tá? O baralho cigano. E o dos 36 orixás cartas. também, tá? Sim, Da e Tânia. aí tem todo um outro temática. E isso é muito legal também, né? O baralho cigano, cada pessoa tem um deck que sente afinidade, né? Eu costumo sempre falar que não se vende o baralho junto com o curso, porque é o baralho quem te escolhe. Mas Então, é. tem hora que eu jogo com baralho, tem hora que para jogar para outra pessoa eu jogo com outro baralho, entendeu? Eu gosto muito daquele baralho que é simples, mas é lindo, o baralho de Santa Sara, que tem a Santa Sara no verso. Eu gosto muito daquele Ah, eu baralho. tenho, eu vou mostrar para vocês, gente, que a gente mostrou quem não tem condições e quer fazer o curso, que tem esse mais Sim, simplesinho da casa de Umbanda, né, ó, em qualquer casa de artigo isso. religioso, tá? Para quem quiser começar. Este aqui também que a Cibele tá falando, é esse aqui, ó, gente, tá? Também não é Maravilhoso. caro, E aí ele tem tá? mais uma, Com a uma Santa Sara influência. atrás. Ele tem mais uma influência dessa parte emocional, diferente da Cigana Samara, que é uma coisa, vamos empurrar as vacas, né? Que é Ó, uma se a coisa do live, se a live fogo. derrubar, gente, aí eu salvo essa e a gente volta de novo. Tá Tá? bom. Continua, assim. Então, e aí, então, quando é uma coisa mais profissional, assim, a pessoa tá falando de carreira, eu pego aquele do Ciro Marchetti, que é divino, né? Que tem aquele dourado. Então, assim, baralho é algo, assim, muito pessoal, é algo muito pontual, e quanto mais a gente tiver, Não, ó, gente, esse aqui é o da melhor. Carla Souza, que a gente explicou que segue a Lindo, escola tradicional. lindo. Tá vendo? Ela fez um baralho todo desenvolvido pela Esmeralda, tá vendo? A cigana Esmeralda. Cigana É muito lindo esse Esmeralda. baralho, gente. Muito lindo. Então assim, olha, é um universo gigante, é um universo muito lindo. Eu acho que o baralho cigano ele vem muito com esse trabalho da nova era, muito com essa coisa de gente, vamos acordar, opa, vamos acreditar em você, vamos, né, movimentar as coisas. E tanto o baralho cigano, ele é importante para uma ferramenta pessoal de autoconhecimento, quanto para levar esse trabalho para outras pessoas. Mas eu acho que o Sim. mais importante. Ah, a gente vai ser derrubada. O mais Aí a gente volta, importante. viu? A gente volta para continuar. O mais importante é a gente trabalhar a gente. É uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas. Não adianta a gente querer mudar lá fora se eu não É. mudar aqui. Né? É aqui que muda lá fora. Então, É. olhar para si, se centrar, Procurar aqui. cuidar do É. teu coração, cuidar do teu autoconhecimento, descobrir o teu propósito, isso é que realmente vai mudar a humanidade. A Então, humanidade. faça a sua É isso parte. mesmo. Depois, não esquece que agora vai cair salva live, vai ter um Vai negocinho cair. ali salvar que a gente vai deixar Tá. disponível para vocês, a gente vai colocar o nome, a gente vai indicar também pessoas, institutos que fazem o Sim. curso, tá? O livro da E Tânia que agora eu vocês firmei estão esse pedindo. compromisso A de Cigana fazer um mini Samara, que curso lindo, um mini curso gratuito para as pessoas, né, que lá no estão EAD, gratuito. com vontade, estão sem condições financeiras. Olha que legal, gente. Samara é diva. Ela, Samara. ela vem de repente e fala assim: faz isso. Ela também empurra minhas vacas. E vamos empurrando as vacas, Agora! entendeu? Agora, na pandemia mesmo, entendeu? Mas assim,
todo o trabalho que a gente fez, né, tanto EAD quanto gratuito, vai ter a mesma responsabilidade, que a gente faço o que gosto e faço de verdade. Então, assim, antes de colocar aqui essa carinha tapa, tem muita gente boa trabalhando